Olá, muito boa noite, amigos agricultores, pecuaristas e agroempresários de todo o país. Começa agora o Consultor Terra Viva. Informações, tendências do mercado, estratégias de negócio e investimentos, a economia do agronegócio e o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. E vamos aos nossos destaques da edição desta sexta-feira, fechamento da semana. Balança comercial brasileira tem superávit de apenas 1,2 bilhão de dólares e registra o pior mês de outubro em 5 anos. Em entrevista coletiva, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende diminuir o número de desempregados para 10 milhões até o final do seu mandato. Questionado sobre a vitória de Alberto Fernandes na Argentina, Bolsonaro disse que não irá à posse do novo presidente. A Organização Mundial do Comércio autoriza a China a retalhar os Estados Unidos em mais de 3 bilhões e meio de dólares por ano. E o analista de safras e mercado, o economista Paulo Molinari, traz para nós aqui o panorama completo da produção e das tendências dos mercados de soja, milho e também do setor de carnes. E a gente começa o programa desta sexta-feira conferindo aqui o comportamento e o fechamento das bolsas internacionais de commodities agrícolas de maior interesse aqui para o nosso agronegócio. Vamos lá para a Bolsa de Chicago, ver como é que fechou o dia. Soja aqui teve um dia positivo hoje, 0,5% de alta. Fechou a semana também no azul ou no verde, que é a cor que a gente usa aqui. Milho caiu um pouquinho hoje, 0,1%. Trigo subiu, 1,4%. E o arroz teve uma pequena queda de 0,2% lá na Bolsa de Chicago. O que mais? Algodão em Nova York, leve queda de 0,3%. Café subiu, café arábica negociado em Nova York, boa alta de 2 pontos percentuais. Em Londres, o mercado robusta ficou estável no dia. E açúcar também, sem alterações no fechamento da Bolsa de Nova York, com açúcar bruto nesta sexta-feira. O que mais ainda na Bolsa de Nova York? Temos aqui o suco de laranja, fechou com leve alta de 0,3%. O cacau deu uma disparada boa, subiu 2,2%. Aqui no Brasil, o boi gordo no mercado futuro da B3 fechou estável nesta sexta-feira. E o dólar fechou o dia com queda de 0,3%, 3,94% mais ou menos, nesta sexta-feira. Bom, vamos ao conferir aqui na Bolsa de Chicago, como é que fechou o dia aqui com as nossas cotações do mercado físico, do mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. Dia positivo para a soja, alta de 4 até 7 pontos no encerramento dos negócios do dia. Contrato em novembro fechando a 9 dólares e 24 centavos por bushel. Basicamente aqui a soja se movimentou positivamente hoje por retorno da esperança, da expectativa de um acordo comercial entre americanos e chineses. Houve troca de telefonemas entre representantes do governo dos dois países nesta sexta-feira, tentando encontrar aqui uma forma de retomar e completar as negociações. E, por outro lado, houve uma venda concreta aqui de 132 mil toneladas de soja americana para a China, o que deu uma certa alimentada aqui na expectativa de que as coisas caminhem finalmente aqui, embora não haja nada concreto, nada confirmado nem sobre data e local de um novo encontro para assinatura do acordo comercial que estava previsto para ser assinado lá em Santiago do Chile, em meados do mês de novembro desse mês. Muito bem, o que mais? Milho. Vamos ver o milho aqui. O milho caiu um pouquinho, pouca coisa. Foi praticamente estável hoje, chegou a 0,1% basicamente, por fraca demanda para o milho americano. Os dados já saíram ontem, as exportações semanais, as vendas semanais de exportação de milho dos Estados Unidos foram fracas e isso acabou contaminando as cotações, com o dia fechando em queda lá na Bolsa de Chicago. O que mais? Bom, temos o trigo aqui. O trigo teve um dia positivo hoje, depois de 4 sessões consecutivas de queda. Um dia um pouco melhor, com alta de 1,4%. Dólar mais fraco ajudou nisso, como ajudou de certa forma outras commodities também. Dólar fraco lá no mercado internacional de moedas. E o trigo então deu uma pequena recuperada hoje, depois de 4 dias de queda. Foi o primeiro dia positivo na semana, exatamente o último dia da semana. Bolsa de Nova York, café com forte valorização, café arábica, 2 pontos percentuais. O que ajudou nisso foi a queda do dólar aqui no mercado de câmbio aqui no Brasil. Isso, claro, tira o exportador do mercado, tira a competitividade do café brasileiro. O exportador dá uma freada nas vendas aqui, isso acaba repercutindo lá fora. Por outro lado, o que contribuiu para essa alta também foi a disparada dos preços do petróleo. O petróleo subiu muito hoje, mais de 3,5% na Bolsa de Nova York, 3,2% na Bolsa de Londres, refletindo em parte aqui a melhora do setor de emprego nos Estados Unidos, a gente vai ver daqui a pouquinho.
houve uma melhora dos empregos aí, em níveis acima da expectativa do mercado. E, além disso, também o mercado refletindo aqui essas novidades sobre um progresso, pelo menos em termos verbais aqui, das negociações entre americanos e chineses, conforme a gente ressaltou, que influenciou inclusive o mercado de soja, influenciou o mercado de petróleo também. Que mais? Vamos ver aqui também o açúcar. O açúcar ficou estável hoje, basicamente aqui por fatores técnicos, mesmo com o câmbio aqui, que pudesse dar um empurrão aqui, o dólar operando com queda aqui, tiraria um pouco do ímpeto vendedor brasileiro no mercado internacional, seria um fator altista para os preços do açúcar, mas não funcionou nesta sexta-feira. E o petróleo também não ajudou no comportamento melhor dos preços do açúcar, que ficou no 0 a 0 nesta sexta-feira. E o algodão, um dia de muita volatilidade no mercado internacional, no caso aqui a Bolsa de Nova York, fechando o dia com queda de 0,3%, basicamente por fatores técnicos e limitado um pouquinho por essa alta do preço do petróleo, mas sem força suficiente para empurrar para cima os preços do algodão. Então está aqui o retrato rápido aqui do comportamento dos mercados de commodities principais de interesse do Brasil. Daqui a pouco a gente confere também o mercado físico aqui no interior do país e nos nossos portos de exportação. E a balança comercial brasileira registrou um aumento de 1,2 bilhão de dólares no mês de outubro. Esse é o dado mais fraco para o mês desde 2014. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Durante o mês, as exportações alcançaram 18,2 bilhões de dólares, enquanto as importações registraram 17,0 bilhões de dólares. Destaque aqui dos produtos do agronegócio, nesse comportamento aqui das exportações brasileiras. Soja e café tiveram desempenho negativo em volume, quando comparado com outubro do ano passado. Compreensível isso, porque estamos em pleno início de entre safra aqui dos dois produtos, que são importantes. Isso até contribuiu um pouco para esse resultado pequeno do saldo da balança comercial, mas a maioria dos produtos do agronegócio tiveram um comportamento positivo nesse mês de outubro. Destaque especialmente para o algodão e para a carne bovina, ambos com volumes recordes sendo embarcados. Em ambos os casos aqui, por maior demanda por parte da China. A China com problema de peste suína africana, demandando mais carne no mercado internacional. A exportação de carne suína também cresceu. E o algodão também, em função dessa guerra comercial dos chineses com os americanos, os chineses concentrando mais suas compras aqui no Brasil. O Brasil com a safra recorde de algodão, tem muita coisa para vender. Então os embarques foram grandes e recordes aqui, tanto no caso do algodão como de carne bovina. Destaque também para o milho, para o açúcar, suco de laranja, que tiveram comportamentos positivos, especialmente para a carne suína, com 58 mil toneladas, um aumento importante aqui em relação ao mês passado e também em relação ao mês de outubro do ano passado. E uma conversa hoje com o jornalista, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a economia e disse que pretende diminuir o número de desempregados no país para menos de 10 milhões, hoje são quase 13, até o final do mandato dele. Nós estamos tomando medidas desde o início do nosso mandato. Você pode ver, estamos na casa de diminuição do desemprego. Eu espero terminar o meu mandato em 22 com abaixo de 10 milhões de desempregados. A gente espera fazer isso aí. Como? Acertando o mercado, dando confiança. Caiu novamente a taxa Selic. Cada menos 1% de juros é menos 27 bilhões que o povo deixa de pagar com impostos. Então vão ter uma inflação abaixo do centro previsto, né? O risco do Brasil está indo para o lado positivo. Então isso está acontecendo na economia. Agora, não é fácil você arranjar emprego para tanta gente de uma hora para outra, até porque muita gente está desempregada, eu lamento muito, não tem qualificação. São pessoas humildes, que basicamente buscam emprego onde? Na construção civil. Por isso até o esforço do governo, apesar de não ter recurso, manter o projeto Minha Casa Minha Vida. O presidente Jair Bolsonaro disse também que não vai à posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. Olha a Argentina, a situação complicada que se encontra a Argentina, nossos irmãos aqui no Sul, peço a Deus que dê tudo certo lá. Torci, né, pelo outro candidato, mas já que ganhou, vamos em frente. Não, da minha parte, não tem qualquer retaliação para o governo da Argentina e espero que eles continuem fazendo uma política conosco semelhante que o Macri fez até o momento. Não vou falar nem devo, não devo. Não vou. O governo e a Petrobras assinaram hoje um acordo que garante um mega leilão do pré-sal. O Planalto espera arrecadar 100 bilhões de reais no ato e até 80 bilhões por ano pela exploração de 4 campos na Bacia de Santos. Era o último passo para o maior leilão de áreas de petróleo do mundo na semana que vem.
Por ele, a Petrobras abre mão de ser operadora única nos maiores campos do pré-sal e vai receber 34 bilhões de reais que pretende investir na exploração. A área foi cedida à empresa em 2010 em troca de um valor a ser pago por barril. Por isso, a modalidade é chamada de cessão onerosa. Mas o contrato previa um teto no volume a ser extraído. Agora, sozinha ou em parceria com outras petroleiras, a Petrobras vai poder exceder essa cota. Por esse motivo, a disputa é pelo excedente da cessão onerosa. Foi cedida à Petrobras uma área de exploração no pré-sal, em que ela tinha direito de explorar 5 bilhões de barris de petróleo. E essa área possui muito mais do que os 5 bilhões. Para ter direito a explorar os campos, os interessados pagam uma taxa conhecida como bônus de assinatura. Se todas as áreas forem arrematadas, o governo vai arrecadar 106 bilhões de reais. Isso é mais do que todos os bônus pagos desde o início dos leilões de petróleo no país. 14 empresas foram habilitadas a participar da concorrência. E a Petrobras declarou que vai exercer o direito de preferência nos 2 maiores campos. No total, são 4 em disputa. Em leilões anteriores, quando a empresa comprava um bloco, existia o risco de não encontrar petróleo ou encontrar petróleo num volume que não fosse comercialmente viável. Nesse leilão de quarta-feira, isso não acontece. Por isso é um leilão diferenciado e é onde você vai ter uma geração de dinheiro muito grande. O governo federal prometeu dividir o dinheiro do leilão com estados e municípios que já estão de olho em suas fatias. Nós viemos a este canteiro de obras do metrô na zona sul do Rio de Janeiro para dar uma ideia de como o acordo pode fazer diferença no dia a dia da população. O projeto, avaliado em R$1 bilhão, está parado desde 2015 e o governo estadual chegou a cogitar aterrar a estação inacabada. Agora, conta com dinheiro do pré-sal para terminar o projeto. Para a União, estados e municípios, estaria aí em torno de 40 a 80 bilhões de reais ano. Nós temos 10, 20, 30, 40 anos para transformar toda essa riqueza inexplorada hoje em capital humano, em saúde e educação para o trabalhador brasileiro. E a Organização Mundial do Comércio autorizou a China a retalhar os Estados Unidos com a cobrança de mais de 3,5 bilhões de dólares por ano em função da guerra comercial no seu país, que causou prejuízos ao país asiático. O governo chinês pediu para retalhar os americanos em 7 bilhões por ano, alegando que esse valor é o prejuízo causado por Washington aos exportadores chineses. Eles tiveram os produtos sobretaxados com base em uma regra antidumping, que a OMC considera inconsistente com as regras da organização. Na decisão, a OMC considerou que 3,5 bilhões era o montante correto para a punição. A decisão pode aumentar a tensão entre os 2 países, que estão, no momento, em uma espécie de trégua na disputa comercial. A expectativa era de que o presidente americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping assinassem a primeira fase de um acordo durante a cúpula da APEC, que aconteceria no Chile em 2 semanas. Mas a reunião foi cancelada e ainda não tem nova data. E os Estados Unidos criaram 128 mil novas vagas de emprego agora em outubro, um índice bem acima do esperado pelos economistas e deu uma animada no mercado hoje. Analistas projetavam um acréscimo de 85 mil empregos, especialmente de olho na greve de funcionários da GM. No mês de setembro, 136 mil empregos foram criados. Já a taxa de desemprego em setembro subiu de 3,5% para 3,6%, em linha com as expectativas. O ganho médio salarial por hora subiu 0,2%, abaixo da expectativa de alta de 0,3% na comparação mensal. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou conversar com o analista de safra de mercado, Paulo Molinari, economista, especializado em soja, milho e carnes, para dar uma conferida exatamente nas tendências dos mercados desses 3 setores. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva. Eu tenho a satisfação de conversar agora com o economista Paulo Molinari, da consultoria Safras e Mercado. Paulo, muito boa noite, muito obrigado por nos atender neste horário aqui no nosso consultor Terra Viva. Vou começar conversando um pouquinho, Paulo, sobre o mercado de soja. Termina a semana, na minha opinião, um pouco xoxo, naquele vai não vai, a gente não tem definições novas sobre as negociações entre americanos e chineses. Como é que você analisa essa semana e suas tendências, Paulo? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Bom, Silmar, eu vejo um pouco diferente, né? Na verdade, nós já temos um mercado aí bem diferente, né? Nós temos
Até agosto, o Brasil ainda vendia muito bem para a China, tranquilamente, sem problema nenhum. A China não comprava a soja americana. Agora, a China está se abastecendo com soja americana, sem pressões nenhuma, e abre mão da compra de soja brasileira no curto prazo. Como o senhor sabe que o Brasil basicamente não tem soja disponível nesse momento, ou tem muito pouco, né? Toda a demanda chinesa está correndo para a soja americana, pelo menos daqui até janeiro, já que a nossa safra de verão aí está um pouco atrasada, também só vem em fevereiro. Não tem novidade na guerra comercial, na verdade, para a soja não tem mais novidade, né? Se a China retirou a tributação de 25% sobre a soja americana, o mercado voltou ao normal e vai rodar normalmente daqui para frente, e o Brasil vai ter que disputar o mercado chinês com a soja americana. Basicamente, em termos de comércio, nós temos isso daí, esse quadro. A safra americana aí está indo para a sua trajetória de colheita final, embaixo de geada, embaixo de neve em alguns lugares. Provavelmente até janeiro o USDA vai ter que fazer uma correção para baixo desse número de safra americana. Não dá para saber o quanto é o menor, né? Mas o fato é que, por enquanto, não tem assim um grande fato novo para movimentar preço. O que nós perdemos mesmo nessas últimas 4 a 5 semanas foi o valor do nosso prêmio, né? Sim. Que para a safra nova aí desabou, como era normal que acontecesse devido à paralisação dessa guerra comercial na soja. E agora nós temos que brigar 2020 por um mercado chinês, que é o nosso pleno comprador. Agora, Paulo, tem um cenário aqui, um hiato aqui, que eu gostaria que você desse uma analisada. Primeiro, a quebra da safra americana, pode ser até menor do que aqui que já vinha sendo estimado. Por outro lado, um atraso de cerca de um mês para o início da colheita da safra brasileira em função do atraso no plantio. Isso pode provocar aqui uma sustentação mais firme dos preços internacionais, Paulo? Não, para janeiro os prêmios no Brasil podem não cair tanto quanto fevereiro em diante. Então isso não vai ajudar muito Chicago, mas deve ajudar os nossos prêmios, que hoje ainda estão na faixa dos 80 centos, a não cair tanto aí até o mês de janeiro, já que a safra vai ser um pouco atrasada. Janeiro tem bastante embarque, a indústria precisa de soja, é uma correria atrás de soja em janeiro, né? E isso pode sustentar nossos prêmios. Mas acho difícil que isso movimente Chicago de forma agressiva apenas por esse fator, tá? Perfeito. Paulo, fala um pouquinho de milho. Milho deu uma arrefecida aqui naquele ímpeto dos preços, mas os preços continuam relativamente firmes ainda, né? E a exportação aparentemente também continua num bom ritmo. Como é que está a tendência nesse setor? Como é que você vê a tendência nesse setor aqui em termos de milho? Bom, o milho subiu um pouco cedo, né? Combinado aí por algumas variáveis importantes, como o câmbio, que estava mais firme acima de 4. A exportação, que estava e está ainda muito firme. E as chuvas que começaram a chegar mais tarde, né? Então, com as chuvas aí mais tarde, ainda atrasadas, temos um bolsão aí de estiagem muito forte, principalmente em São Paulo. Isso retraiu o produtor nas vendas de milho e provocou essa avalanche de alta repentina e antecipada no mercado interno. Como os preços subiram muito, essa semana aí teve um pouco mais de fixações nas cooperativas, nos cerealistas, a oferta melhorou um pouquinho e o mercado acomodou, mas ainda acomodou no preço alto, né? Então, isso parece normal para esse período, para esse movimento que o mercado fez nessas últimas 4 semanas, tá? Agora, as exportações estão bem altas, né? E aí o CSEX pôs um embarque de 6,1 milhões de toneladas agora em outubro. O embarque efetivo foi 5,5, mas é um grande número, né? Em novembro nós já estamos aí com 3,5 milhões de toneladas nomeadas para embarque. Então, já estamos indo aí para 34 milhões praticamente no ano comercial, acumulados, né? E com meta de 38, talvez mais, dependendo dos embarques de dezembro e janeiro. Então, o mercado vai se enxugando, vai apertando a oferta regional
e esse movimento de preços parece normal devido a essa combinação de fatores. Paulo, para finalizar aqui, cenário do boi gordo continua extremamente firme aqui. Você vê espaço para mais altas ainda antes do final do ano? Olha, nós temos uma demanda interna que está muito firme, né? O preço do frango, o preço do suíno também é em preços saudáveis. Nós temos uma exportação para a China que agora assumiu o primeiro lugar do embarque mensal na carne bovina. Né? Nós temos um atraso de chuvas que também afeta a condição das pastagens e vai atrasar um pouco mais a entrada do gado de pasto no mercado. Né? E o confinamento vai terminar aí daqui 15, 20 dias. Né? Sim. Então, aí temos a demanda de final do ano. Portanto, acho que ainda é um bom espaço aí para o boi acumular algum tipo de alta daqui até janeiro, pelo menos. Né? Muito bem. Está aí o recado de Paulo Molinari, economista da consultoria Safras e Mercado. Paulo, muito obrigado pela participação no programa nesta sexta-feira. Um bom final de semana para você e até uma próxima oportunidade. Obrigado, hein? Obrigado, igualmente, Silmar. Vamos para mais um breve intervalo. A gente volta em seguida para dar uma conferida final aqui nas cotações, fechamento da semana aqui dos nossos mercados físicos aqui no Brasil. A gente volta já. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Vamos dar aquela conferida aqui nesta sexta-feira aqui no mercado físico aqui no interior do Brasil, ver como é que fechou o dia. Soja no Porto ficou estável, R$ 88,00 por saca de 60 quilos, no caso do Paranaguá. Estabilidade aqui em praças como Passo Fundo, Cascavel, Rondonópolis, Sorriso, Rio Verde também. Temos uma alta aqui de 1,2% para R$ 81,50 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Uberlândia estável e queda aqui lá no Matopiba, Barreiras menos 0,6%, Balsa no sul do Maranhão menos 1,3%. Vamos para o milho. Milho com queda no Porto aqui, R$ 39,50 menos 1,3%. Estabilidade em Campinas, Cascavel, Sorriso, Rondonópolis, Rio Verde também. Uma queda aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, menos 1,5%. E estabilidade em Uberlândia e também Erechim. Erechim lá no norte do Rio Grande do Sul. O que mais? Café. Café teve um dia positivo, especialmente o arábico, subiu bem na Bolsa de Nova York, a gente citou isso aqui no início do programa, alta superior a 2%. O câmbio que não ajudou muito, mas mesmo assim os preços se mantiveram em ascensão aqui no mercado interno. Sul de Minas, café arábico de boa qualidade, 2,3% de alta, para R$ 440,00 por saca de 60 quilos. Cerrado Mineiro, igual percentual, mas só para 445. Rio, tipo 7, na zona da Mata Mineira, subindo 1,6%. Garça, interior de São Paulo, bicadura tipo 6, R$ 425,00, alta de 2,4%. E o Conilão, sim, o tipo 7, Vitória, ficou estável, até porque não se mexeu lá na cotação da Bolsa de Londres, que é referencial para esse mercado. Fechou 0 a 0 lá e aqui também. 285 por saca de 60 quilos. O que mais? Boi gordo. Boi gordo segue firmão aqui, subindo de novo. Noroeste Paulista em Araçatuba, R$ 173,00 arroba, alta de 0,6%. E no Mato Grosso, estabilidade em Cuiabá, mas uma boa alta lá no Nortão, para R$ 152,00, 2% acima. Subindo também em Campo Grande, 1,3%, em Marabá, no sudeste do Pará também, 1,2%. Estabilidade no Triângulo Mineiro e no oeste do Rio Grande do Sul. E uma alta aqui no sudoeste de Goiás, 0,6%. Para finalizar, tivemos o arroz aqui com alta também. Vamos ver o arroz aqui, a cotação não está na mão aí. Arroz aqui no oeste do Rio Grande do Sul, em Alegrete, alta de 0,9%, para R$ 45,85, saca de 50 quilos de arroz em casca. Alta também em Pelotas, em Santa Maria, percentuais semelhantes. Preço mais alto aqui em Santa Maria, R$ 47,00. E em Turvo, Santa Catarina, R$ 46,40, alta de 0,9% também. A gente fica por aqui com o nosso consultor Terra Viva desta sexta-feira. A nossa agrocidade homenageada de hoje é Chapecó, grande polo produtor de alimentos lá do oeste de Santa Catarina. Boa noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira.